Profundo, uma lenda antiga ecoa pelos canaviais de Piracicaba. Dizem que, sob a luz da lua cheia, uma fera indizível espreita nas sombras, uma criatura que desafia a razão e a ciência. Este não é um conto de fadas infantil, mas o relato arrepiante de um fazendeiro que enfrentou o impensável. Conheçam a história do lobisomem de Piracicaba, um monstro que trocou as lendas urbanas por uma aparição aterrorizante no mundo real. Preparem-se para mergulhar em um pesadelo que se desenrolou em uma fazenda isolada, onde a tranquilidade do campo foi rasgada por garras e uivos. Se você é fascinado por mistérios e lendas que desafiam a explicação, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. Nossa história começa na Fazenda São Pedro, uma propriedade vasta e isolada, a poucos quilômetros do centro de Piracicaba. Por gerações, no coração do interior paulista, onde o verde exuberante se encontra com o mistério mais, a família de José cultivou aquelas terras, vivendo em harmonia com a natureza e o ritmo lento do campo. José, um homem de poucas palavras e muita labuta, jamais imaginaria que sua vida pacata estaria prestes a se transformar em um pesadelo. A rotina de José era ditada pelo sol: acordar antes do amanhecer, cuidar dos animais, inspecionar as plantações. Dias iguais, previsíveis, seguros. Até que as primeiras noites de lua cheia começaram a trazer consigo uma sensação de desconforto, um pressentimento de que algo estava errado no ar. Os animais, antes calmos, mostravam-se inquietos, e os cães da fazenda uivavam para o nada. A primeira evidência inegável surgiu com o gado. Na manhã seguinte a uma noite de lua cheia particularmente intensa, José encontrou uma de suas vacas morta, dilacerada de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Não era ataque de onça, nem de cães selvagens. As feridas eram grandes, profundas, e a cena exalava uma brutalidade incomum. Ao inspecionar o local, José encontrou pegadas. Não eram as de um animal conhecido. Grandes, com marcas de garras longas e afiadas, pareciam ter sido feitas por uma criatura bípede, mas de um tamanho e força assustadores. Um arrepio subiu por sua espinha, um pressentimento que o conectava às histórias de velhos contadas à beira do fogo. As noites se tornaram um tormento. Uivos distantes e guturais, diferentes de qualquer som animal que José conhecia, começaram a ecoar pela fazenda. Não eram uivos de lobo ou de coiote, eram mais profundos, mais ameaçadores, preenchidos com uma selvageria primordial. Eles vinham da mata fechada que cercava parte da propriedade, e pareciam se aproximar a cada noite. O medo se instalou na Fazenda São Pedro. A família de José, embora cética a princípio, começou a sentir a tensão. As crianças não brincavam mais sozinhas, e a esposa de José, Dona Maria, insistia para que ele tomasse precauções. José, porém, sentia-se impotente diante do desconhecido, um inimigo que não podia ser caçado com espingarda ou laço. José tentou buscar respostas. Conversou com vizinhos, com caçadores experientes da região, mas ninguém tinha visto algo parecido. Alguns velhos, porém, sussurravam sobre a lenda do lobisomem de Piracicaba, uma criatura que, diziam, há muito tempo não era vista. José, homem de ciência e trabalho, custava acreditar em tais contos. Determinado a proteger sua família e sua fazenda, José decidiu montar guarda. Armado com sua velha espingarda, ele passava as noites em vigília, patrulhando os limites da propriedade. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo canto dos grilos e, ocasionalmente, pelos uivos distantes que se tornavam cada vez mais próximos. Em uma dessas noites, a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Um cheiro forte e selvagem, como de animal molhado e terra, pairava no ar. Os pelos da nuca de José se arrepiaram. Ele sabia que não estava sozinho. Algo grande, pesado, movia-se na escuridão, quebrando galhos e pisando em folhas secas. De repente, um barulho ensurdecedor veio do galinheiro. Correndo na direção do som, José viu a porta arrombada, pedaços de madeira espalhados pelo chão. O terror se apoderou dele ao ver o que tinha acontecido. Suas galinhas, todas mortas, algumas com as gargantas dilaceradas, outras simplesmente esmagadas. A fúria tomou conta de José, superando o medo. Foi então que ele a viu. Uma sombra gigantesca, escura como a própria noite, esgueirando-se para a mata. Não era um urso, nem um lobo. Era algo que se movia com uma agilidade assustadora,
um misto de ferocidade animal e postura quase humana. José sentiu o sangue gelar nas veias, mas sua mão já estava levantando a espingarda. Com o coração batendo descontroladamente, José seguiu a criatura até a beira da mata. Ele sabia que era loucura, mas a raiva pela destruição de sua fazenda e o desejo de proteger sua família eram mais fortes que o instinto de autopreservação. A lua cheia, agora no auge, iluminava o cenário com uma luz prateada e fantasmagórica. E então, a criatura se virou. O que José viu o assombraria para o resto de seus dias. Não era um animal comum, nem um homem. Era uma besta de proporções monstruosas, coberta por pelos escuros e eriçados, com olhos vermelhos brilhando na escuridão e dentes afiados como navalhas. As garras, longas e curvadas, pareciam prontas para rasgar qualquer coisa em seu caminho. Era o lobisomem de Piracicaba, a lenda que se materializara diante de seus olhos. A criatura soltou um uivo que fez o chão tremer, um som de pura selvageria e ódio. José não pensou, apenas agiu. Levantou a espingarda e disparou. O tiro ecoou pela noite, quebrando o silêncio e aterrorizando os animais da fazenda. A criatura cambaleou, soltando um gemido gutural, e desapareceu na densa vegetação da mata. José ficou ali, tremendo, o cheiro de pólvora misturado ao odor selvagem da fera. Ele não sabia se tinha atingido a criatura, mas o pavor de ter enfrentado algo tão primário e inexplicável paralisou. O sol nasceu, mas não trouxe alívio. José voltou para casa, um homem mudado. Seus olhos carregavam o horror do que havia visto, e sua voz, quando conseguia falar, era um sussurro rouco. A família o encontrou pálido, em choque, com a espingarda ainda na mão. Ele tentou descrever o que aconteceu, mas as palavras pareciam vazias diante da magnitude do seu encontro. A história de José se espalhou, mas encontrou mais ceticismo do que crença. A polícia local descartou o caso como ataque de animal selvagem, talvez um cão grande ou uma onça. Mas José sabia a verdade. Ele tinha olhado nos olhos do lobisomem de Piracicaba, e a imagem daquela fera jamais o abandonaria. Hoje, a fazenda São Pedro ainda está lá, e José continua a cultivar suas terras, mas sempre com um olhar atento para a mata, especialmente nas noites de lua cheia. A história do lobisomem de Piracicaba continua a ser contada, de boca em boca, um aviso silencioso de que nem tudo que existe pode ser explicado pela ciência. Será que José realmente encontrou uma criatura lendária, ou sua mente, abalada pelo estresse, criou uma imagem para o inexplicável? O que se sabe é que, desde aquela noite, nenhum outro ataque semelhante foi registrado na fazenda São Pedro. Mas a lenda, essa continua viva, uivando nos ventos noturnos de Piracicaba. O mistério do lobisomem de Piracicaba é um lembrete de que nosso mundo ainda guarda segredos profundos, esperando para serem desvendados. O que você acha que José viu naquela noite fatídica? Foi uma fera desconhecida, uma lenda que ganhou vida, ou algo totalmente diferente? Deixe sua opinião e teorias nos comentários abaixo. E não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias arrepiantes como essa. Até a próxima!